Olá pessoal, tudo bem? Essa é a terceira apresentação de uma série de tópicos de concurso sobre o tema banco de dados, principalmente aqueles do SEBRASP, que vêm sendo cobrados frequentemente em diversos concursos para diversos cargos e que a gente já começou a estudar. Neste ponto aqui, é importante a gente já ter em mente alguns conceitos. Já sabemos o que é dados, já sabemos o que é informação, modelo de dados, seus diferentes tipos, conforme o grau de abstração. Sabemos o que é abstração, como, por exemplo, o modelo conceitual. De qualquer forma, logo após a vinheta do canal, eu vou fazer uma breve revisão e começamos com o conteúdo de hoje, propriamente dito. Fazendo a breve revisão que eu citei. O que é um modelo de dados? O modelo de dados é uma representação relativamente simples, normalmente gráfica, de estruturas de dados reais mais complexas. Então, modelo de dados, toda vez que você pega algo complexo e faz uma representação daquela complexidade, passa aquilo para o papel, você está fazendo um modelo de dados. Existem modelos de dados mais detalhados e menos detalhados. E aí que a gente começa a ver algumas diferenças de conceitos. Então, o que é um modelo conceitual? O modelo conceitual representa uma visão global do banco de dados, como ele é visto pelo negócio. Fornece uma compreensão relativamente fácil da visão do ambiente de dados. Geralmente é uma visão que mais macro, mais alto nível. É para você ter uma noção do que envolve aquele universo que você selecionou para desenvolver uma aplicação, para desenvolver um sistema, para armazenar dados. Agora sim, o que é modelo entidade de relacionamento? Chegamos no ponto principal dessa aula. O modelo entidade de relacionamento, também conhecido como MER, modelo ER, é um modelo conceitual utilizado na engenharia de software para tratar principalmente dos principais componentes de um banco de dados: as entidades, as suas características, os atributos e como elas se relacionam entre si, os relacionamentos. Repare que nessa definição nós temos três conceitos muito importantes, e este será o foco que será dado para esta aula. Antes de você sair por aí tentando criar um modelo, fazer seu rascunho, você precisa saber bem o que é cada conceito desse. Só um detalhe nessa definição. Note que ao estudar, você vai encontrar por aí em alguns livros, alguns professores, alguns autores, o termo objeto. Como a entidade representa um objeto do mundo real, estes dois conceitos, objeto e entidade, costumam ser utilizados aí de forma diferente. Principalmente quando a gente tratar de modelos conceituais orientados a objetos. Mas mesmo no modelo entidade de relacionamento, você pode escutar este nome, objeto, entidade, pode encontrar também o nome tabela. Mas quando se fala em modelo entidade de relacionamento, quando a gente está mapeando, o nosso conceito assertivo é o conceito de entidade. E é este o conceito que vamos ver agora. Este conceito que vou apresentar para vocês é um conceito que foi tirado dos sistemas de banco de dados, do livro Sistemas de Banco de Dados, Projeto, Implementação e Administração, do Peter Robb e Carlos Coronel. Mas não difere muito dos de outros conceitos que a gente tem, do Date, de outros autores que renomados aí na área de banco de dados, Rambaud também no seu livro de orientação a objetos.
Então não diferem muito um conceito do outro. O que vale mesmo é a essência. E entidade é algo, uma pessoa, um local, um objeto, um evento, sobre o qual sejam coletados e armazenados dados. Ele representa um tipo particular de objeto do mundo real. Cada ocorrência de uma entidade é única. Então, o conceito de entidade, ele vem até aqui. Eu vou marcar com a caneta aqui para vocês. Até aqui é o conceito de entidade. Isso daqui já é um adendo que eu coloquei, que é importante para você começar a pensar sobre entidade. Cada ocorrência de uma entidade é única. Então, se entidade é uma pessoa, um local, um objeto, um evento, vamos pegar, por exemplo, uma entidade chamada cidade. Digamos que você mapeou, você no seu sistema você precisa armazenar dados sobre cidades. Então, armazenar dados sejam coletados, então cidade se encontra no conceito aí de entidade. E cada ocorrência é única. Ou seja, eu tenho uma cidade de São Paulo, eu tenho uma cidade de Brasília, eu tenho uma cidade Goiânia. Então, isso aqui é que a gente chama de ocorrência de uma entidade. Cada ocorrência é única. Guarde esse conceito que ele vai ser importante para você tratar depois aí no seu mapeamento. Bom, para exemplificar entidade, eu estou apresentando para vocês aqui dois sistemas diferentes. Um sistema para a clínica veterinária e um sistema de venda de veículos. Eu vou pegar todo o nosso universo, a nossa realidade. Como eu quero fazer um sistema para a clínica veterinária, eu vou pensar só o que interessa para aquele sistema, para aquele banco de dados de uma clínica veterinária. Eu preciso o quê? Eu preciso ter informações armazenadas de quem? Dos veterinários. Então, veterinário seria uma boa entidade aqui para o nosso sistema. Eu preciso também, vou tratar de animais lá nessa clínica. Então eu vou ter também uma outra entidade que eu vou ter dados, informações dos animais. Também preciso, o animal não vai lá sozinho, né? A gente precisa lá do dono do animal. Uma entidade chamada dono do animal, cliente, alguma coisa assim. Da mesma forma, no sistema de venda de veículos, eu preciso de um vendedor, preciso de um cliente, preciso vender os veículos. Então são entidades que a gente já consegue identificar bem rapidamente. Eu preciso guardar dados dos vendedores, eu preciso ter clientes para poder vender, eu preciso também ter veículos com as suas características, ano, valor, né, se já foi batido, se não foi, e aí informações referentes ao veículo. Essas seriam as nossas entidades. E repare que a entidade ela não representa, eu não estou falando de um veterinário específico, de um animal específico. Eu represento toda a classe de animais, toda a classe de veterinários daquela clínica. Então eu posso ter o doutor João, posso ter o doutor Pedro, que são as ocorrências. Posso ter o doutor Francisco. Então, a entidade ela representa toda uma classe. Agora a gente vai para um outro conceito, um conceito de atributo. Talvez esse seja o conceito mais simples de se compreender. Um atributo, eles são as características de uma entidade, uma característica de uma entidade.
Para ficar mais claro, a melhor forma é exemplificando. Vamos lá. Nos nossos dois sistemas que a gente está analisando. Na clínica veterinária, a gente tem uma entidade que a gente deu o nome para essa entidade de animal. Vamos ver agora aqui alguns atributos. O nome do animal, para a gente poder identificar o animal. A espécie seria uma boa. Né? Se é cachorro, se é gato, se é coelho, hamster. Então, uma espécie. A raça, ou seja, uma subdivisão da espécie. Digamos, uma data de nascimento para este animal. Agora para a entidade cliente. Quais os atributos, quais as características que são relevantes aqui para o nosso sistema? O nome, digamos que o CPF, a data de nascimento também pode ser importante. Data de nascimento. O telefone. Esses são exemplos de atributos que poderíamos selecionar aí para a entidade cliente. Características que representam a entidade. Agora vamos falar sobre relacionamento. O que viria a ser relacionamento? Já falamos das entidades, dos atributos e agora temos esse terceiro conceito. Na modelagem conceitual, quando pensamos em relacionamento, nós temos que pensar em pelo menos duas entidades. O relacionamento ele descreve uma associação entre entidades. Ao se identificar uma entidade, deve-se definir como se dá o relacionamento entre elas. Então a gente tem que pensar o vendedor com o comprador, o animal e o veterinário, o comprador e o veículo, e assim por diante. Como que essas entidades se relacionam? No nosso exemplo de sistema de clínica veterinária, como é que a gente poderia montar esses relacionamentos? Vamos lá. Um veterinário trata de um ou mais animais. Este é o relacionamento veterinário-animal. A entidade veterinário com a entidade animal. Só que aqui aparecem agora, deixa eu destacar, dois pontos importantes. Ponto é a quantidade. A quantidade que uma entidade se relaciona com a outra. Um veterinário, ele trata de um ou mais animais. Ou seja, no seu banco de dados, no decorrer da existência desse sistema, o veterinário vão passar diversos animais por aquele veterinário. Ele vai tratar diversos animais. Então, ele vai ter um relacionamento com a entidade de animais. E ela pode ser de um ou mais. Dificilmente a gente vai ter um veterinário que não vai tratar de nenhum animal. Então não faz nem sentido ele trabalhar lá na clínica. E essa parte aqui destacada de amarelo é o verbo, né, a ação, que representa qual que é o relacionamento que se dá entre animal e veterinário. Vamos prosseguir. Um animal é atendido por um ou mais veterinários. Agora a gente está fazendo o inverso. A gente olhou do lado do veterinário, o que ele faz em relação à atividade, à entidade animais. E agora a gente vai olhar o animal em relação aos veterinários. Um animal ele é atendido por um ou mais veterinários. Como assim? Vão ter vários veterinários atendendo? A gente tem que pensar globalmente. No decorrer da vida daquele animal, pode ser que o animal ele venha a ser atendido por mais veterinários. Então você tem que prever isso no seu sistema. Pode ser que não, que ele sempre seja atendido por um veterinário. Mas você tem que ter uma visão global. Então, um animal ele pode ser atendido por um ou mais veterinários. Ele pode ser atendido agora em 2021 por um veterinário. O ano que vem ele voltar lá, 2022. Pode ser que não exista
mais no cadastro aquele veterinário, não esteja mais na clínica, ou então pode ser que ele esteja de férias, e aí o animal seja atendido por outro veterinário. Mais exemplos. Um animal pertence a um dono. Então, esse é um relacionamento, um animal pertence a um dono. Novamente, a gente tem uma quantidade, que mais para frente a gente vai ver que o nome adequado não é quantidade, é cardinalidade, mas isso a gente vai entrar em detalhes quando eu começar a falar sobre os modelos de diagramas propriamente ditos. Um dono possui um ou mais animais. O dono pode ter um gato, um cachorro, dois gatos, dois cachorros. Então, ele pode ter associado ao seu cadastro mais de um animal. Ele pode ter um relacionamento com mais de um animal. Então, um dono possui um ou mais animais. Okay? Então, a gente tem sempre o quê? Uma quantidade e tem também aí o verbo que nos indica como a gente deve pensar em relação àquele modelo que foi desenvolvido. Acho que agora já deu para entender um pouco o conceito dos relacionamentos. Vamos ver agora como é que é o sistema de venda de veículos. Como seria o relacionamento das entidades que a gente identificou lá atrás. Um vendedor vende um ou mais carros. Então, um vendedor ele pode chegar a vender de um ou mais carros no decorrer, né, da sua existência, do período que ele tiver naquele cadastro daquele sistema de veículos. Um carro é vendido por um vendedor. Nesse universo que eu mapeei, nessa abstração que eu fiz da realidade, esse meu sistema de veículos, um carro só pode ser vendido por um vendedor. Por isso que é importante o conceito de abstração. O conceito, cada realidade é uma. Você pode ter em alguma loja de veículos que um carro possa ser vendido por dois vendedores ou mais vendedores até, e que exista uma forma de rateio ao vender esse carro. Por exemplo, uma divisão dos valores do carro entre as pessoas que venderam. Mas nesse meu exemplo, um carro é vendido por um vendedor. Um cliente compra um ou mais carros. Então, um cliente, novamente aqui a gente tem a quantidade, um ou mais carros. E, por último, um carro é vendido para um cliente. Então, nós temos o relacionamento aqui de um carro sendo vendido para um cliente. Mapeamos aqui, nestes dois exemplos, alguns tipos de relacionamento, para você entender o conceito de relacionamento. E aí, nós agora teríamos os próximos passos. Quais são os próximos passos? Você compreendeu esses três conceitos, você já pode partir agora para uma etapa mais avançada no conhecimento do modelo de entidade de relacionamento. Mas antes de falar quais são os próximos passos, se você gostou dessa apresentação, dessa aula, curta o vídeo, coloque algum comentário, interaja com o canal. Eu acho muito bacana estar respondendo e conversando com as pessoas aí que estão estudando junto comigo. Se você também quiser ser notificado quando vai sair a próxima apresentação, a continuação dessa apresentação, as correções que fazem parte do canal, inscreva-se, você é muito bem-vindo. E quais são os próximos passos? Agora é colocar a mão na massa. Agora é aprender a desenhar, aprender a representar, aprender o que significa cada símbolo no modelo entidade de relacionamento. Você poder identificar que existem diferentes tipos de entidades. Você identificar que existem diferentes tipos de conceito. E você também identificar que existem diferentes tipos de relacionamento. E cada um deles existe uma forma, um símbolo próprio para colocar no papel, para diagramar. Então, você vai pegar o seu mundo real e vai passar para o papel. E é isso que a gente vai aprender, que eu vou entrar em mais detalhes na próxima apresentação. Ok? Era isso.
Hoje é um domingo especial, é um domingo de Páscoa. Eu desejo tudo de bom para todos que acompanham o canal, para os seus familiares. Todo esforço será compensado. Que Deus abençoe a todos, que nos proteja, que nos guarde. Mais uma vez, eu deixo aqui o meu obrigado. Ok? E espero vocês aí nos próximos vídeos. Até a próxima.